Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rodrigo, do Departamento de Teoria e Práticas de Ensino, do Instituto de Educação, e estou coordenando esse curso chamado Corpo, Gesto e Movimentos na Educação Infantil. Então, esse vídeo é para fazer uma explicação panorâmica do que é o curso e com algumas informações complementares aos textos e a todo o material que está disponível lá no Siga, tá? A plataforma não é a melhor, a gente poderia usar o Moodle ou outro ambiente virtual de aprendizagem, mas no momento é o que foi possível a gente conseguir colocar o nosso curso no ar, tá bom? Espero que vocês gostem e vou me esforçar para que a gente possa continuar interagindo até por outros canais, via WhatsApp, por e-mail, né? Ou até pensando outras estratégias como lives no Instagram ou algum outro tipo de mecanismo de videoconferência em que a gente possa manter contato, esclarecer possíveis dúvidas ou qualquer outra necessidade que vocês possam apresentar, tá? Então, o primeiro passo, a gente precisa entender que corpo, gesto e movimento é um dos campos de experiência denominado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC nada mais é, pessoal, do que um documento legal e pedagógico, ele tem essas duas naturezas, e ele orienta, em certa medida, o que precisa acontecer em termos curriculares e de práticas pedagógicas dentro da educação brasileira, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. O nosso foco é na educação infantil. Na educação infantil, a base se divide não em disciplinas curriculares, como é no fundamental e médio, mas em campos de experiência. Então, no primeiro tópico que eu gostaria que vocês explorassem no nosso curso, é justamente aquele que apresenta esse campo de experiência chamado corpo, gesto e movimento, que é uma das dimensões, né, de aprendizagem que as crianças de educação infantil precisam ter contato e desenvolver na sua trajetória, na sua passagem na primeira etapa da educação básica. E é lá que vocês vão perceber que possui a maior afinidade, a maior proximidade com o trabalho a ser desenvolvido por professores com formação específica em educação física. Mas como a educação infantil ela não é uma etapa disciplinar, ela não é uma etapa da educação básica em que se exige professores especialistas com formação em cada área do conhecimento, é também um campo de experiência a ser desenvolvido por professores com formação em pedagogia, e por essa razão esse nosso curso ele contempla vagas tanto para quem está estudando no curso de educação física, quanto para aqueles que estão estudando no curso de pedagogia. Dito isso, vocês precisam ler, eu disponibilizei lá o link que dá acesso direto ao capítulo da educação infantil da Base Nacional Comum Curricular. Procure lá campo de experiência, corpo, gesto e movimento, faça uma leitura e uma reflexão acerca daquilo que a base preconiza para essa dimensão do processo de ensino-aprendizagem de crianças pequenas, bem pequenas e bebês, certo? Avancem para o tópico que vai discutir o corpo, gesto e movimento na educação infantil, para além da base. Então tem lá um artigo que vai discutir como que a base, junto com os documentos que antecederam ela, os RCNEs e as DCNEs, como que a base pode ser entendida na conjuntura atual, dentro desse modo de organizar as práticas pedagógicas relacionadas à dimensão corporal, à dimensão do movimento humano. E aí vocês vão perceber que a tentativa é sempre fazer um link com a educação física, pelas razões que eu já expliquei, e vão perceber que o corpo e o movimento ele pode se desdobrar em termos de práticas pedagógicas no que a gente conhece como jogos e brincadeiras. Então, os jogos e brincadeiras são formas, né, de você materializar um trabalho pedagógico que discute, que aborda, que envolve a dimensão corporal e de movimento. Depois vocês vão ver que existe um tópico que vai discutir o corpo, gesto e movimento e a atuação docente. E aí tem um outro artigo que eu coloquei lá, o link para o acesso direto da revista e o PDF, que vai discutir a relação da pedagogia com a educação física dentro da educação infantil e como que o trabalho pedagógico ele precisa estar articulado.
Então, como eu disse para vocês que a educação infantil é uma etapa que não se caracteriza de forma disciplinar, com a presença obrigatória de professores com formação específica em determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, não é como no ensino fundamental e médio que você vai ter o professor de matemática, professor de história, professor de geografia. A educação infantil, assim como os anos iniciais do ensino fundamental, ela é uma etapa da educação em que um mesmo adulto, com uma formação genérica, ele pode trabalhar todas essas dimensões do conhecimento. Bom, então nós vamos ver, mas também não é proibido, né, de que você tenha professores de educação física, de arte, de música e com outras formações trabalhando em parceria, em conjunto com as professoras que a gente costuma chamar de regentes. Seriam as professoras de sala de aula, geralmente aquelas que têm formação em pedagogia ou em magistério. E aí, esse texto ele vai discutir justamente a atuação docente na educação infantil, pensando essa dimensão corporal e de movimento. Então, como que é a relação da educação física com a pedagogia? Quais são as possibilidades e os desafios para que haja realmente uma prática integrada? Porque se há a presença de professores com outras formações, um dos desafios que se apresenta com base na BNCC em toda a regulamentação da educação infantil é dizer o seguinte: de que maneira esses profissionais podem e devem trabalhar? E aí uma das possibilidades é que esse trabalho seja articulado. Não pode se fragmentar o conhecimento e o modo de organizar o trabalho docente na educação infantil, porque aí sim nós estaríamos nos distanciando daquilo que preconiza a BNCC e que hoje, querendo ou não, apesar de todas as críticas, é o documento que regulamenta a primeira etapa da educação básica. Ao final, pessoal, eu vou pedir uma tarefa dirigida para vocês. Essa tarefa é muito simples. Ela é um exercício, na verdade, de vocês tentarem, a partir de toda a leitura, toda a reflexão, vocês tentarem apresentar uma proposta de como é possível trabalhar corpo, gesto e movimento na educação infantil, a partir do que vocês leram, refletiram. Então apresente ali um conjunto de 2, 3 aulas de práticas pedagógicas que vocês acreditam que estariam dando conta de atender a esse campo de experiência chamado corpo, gesto e movimento, mas de modo que isso também não seja algo fragmentado, isolado, a partir da cabeça de um docente que faz isso de forma dissociada de todo um trabalho pedagógico que precisa estar organizado e estruturado na educação infantil, tá? Nesse último tópico, eu coloquei lá, eu não lembro agora se está em PDF ou em PowerPoint, um exemplo de prática pedagógica desenvolvida por uma professora de educação física que atua na educação infantil, e esse trabalho ele vai dialogar com as diversas linguagens que estão presentes na educação infantil. Então, a linguagem artística, a linguagem musical, a linguagem literária, né, verbal, escrita. E é uma forma de vocês perceberem como que jogos e brincadeiras podem estar articulados a outras linguagens. É uma das possibilidades, é um exemplo. Não quer dizer que esse é o melhor modelo, o modelo definitivo de se dar conta desse processo, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida eu estou à disposição para que a gente possa interagir pelo fórum criado dentro do próprio curso, ou eu já mandei um e-mail para todos vocês, disponibilizando inclusive meu celular. A gente pode interagir pelo WhatsApp, criar um grupo e pensar outras estratégias e outras ações para continuar discutindo aqueles que tiverem interesse, discutir a relação da educação física, a pedagogia, do corpo e movimento com a educação infantil. Eu estou inteiramente à disposição de vocês e eu espero que a gente possa, nesse momento difícil, de isolamento, de afastamento, a gente possa minimamente continuar avançando no conhecimento, construindo reflexões conjuntas, tá? Forte abraço.